Rapaz entra armado em uma sala de cinema, dispara e mata 42 pessoas. Homem entra em uma igreja armado, dispara e mata mais de 20 pessoas. Submarino é interceptado com 2 toneladas de cocaína. Avião cai no Oceano Pacífico e 400 pessoas morrem. Políticos roubam mais de 15 milhões de reais. Rio Doce é destruído por dejetos de lama e cidades inteiras são devastadas. Pessoas perdem suas casas e 20 morrem. Enchentes devastam bairros inteiros. 100 crianças morrem de fome por dia no Nordeste brasileiro. Eu tenho certeza que ao ouvir essas notícias, você não teve vontade de chorar. Eu tenho certeza que ao ouvir essas notícias, você não ficou angustiado. Você não ficou depressivo. Você não teve vontade de sair correndo daqui e consolar uma mãe que perdeu um filho numa tragédia. Um familiar daquela igreja, daqueles irmãos lá nos Estados Unidos, que um homem entrou armado e disparou e matou 20 irmãos naquele culto. Eu tenho certeza que você não sentiu nada disso. Mas se essas notícias fossem ouvidas pelos seus avós, bisavós, eles teriam sentido tudo isso. Sabe por quê? Porque esse mundo violento e agressivo não fez parte da realidade de 2 gerações antes da nossa. Isso se chama psicoadaptação. É se adaptar psicologicamente a uma realidade. Isso faz parte de um inconsciente social. Você como indivíduo, você tem um inconsciente. Existem coisas que acontecem, existem atitudes que você toma que não são pensadas. Sim ou não, pessoal? E socialmente acontece o mesmo fenômeno. Existem reações em nós que nós temos, a sociedade tem. E se a sociedade tem, nós como indivíduos acabamos tendo. Existe um grande gestor por trás do psicológico social. E o nome dele é Satanás. E o que o mundo quer oferecer para o ser humano? Rebeldia, rejeição à palavra de Deus. E esses sistemas sociais que vão envolvendo a humanidade, eles são sutis. E eles vão semeando na mente das pessoas que você, afinal, não precisa ser tão inteiro na presença de Deus para que você possa ter a Deus. Afinal, Deus é amor. E essas adaptações, eu costumo chamar isso de lepra. Porque a lepra, ela tira do doente a sensibilidade. O ser humano leproso, ele está cheio de purulências no seu corpo, mas ele pode ver um dedo cair e ele não sente nada. Quando eu estava terminando o meu primeiro curso teológico, nosso trabalho de conclusão de curso era fazer cultos no leprosário. E nós tínhamos que 2 vezes por mês ir na cidade de Sorocaba e ministrar um culto em uma capela que tinha dentro daquele lugar. E esses lugares ainda existem no Brasil. E são como cidades, mini cidades, bairros, com várias casas, e as pessoas moram ali dentro. E é chocante quando você vê essa realidade, porque as pessoas que moram, elas são todas contaminadas pela lepra. E as ruas e as vilas dentro desse lugar, eles são divididos por grau de intensidade da enfermidade. Então você pode acessar até determinado grau. E no determinado grau que a gente podia acessar, a gente chegava nas casas, as pessoas todas eram mutiladas. Não tinham braços, ou se tinham, não tinham dedos, ou não tinham orelhas, mas as pessoas não sentiam a dor. Então é uma perda sem percepção. E exatamente isso que o inimigo quer fazer com você. Que você perca a percepção do grau
de enfermidade que o mundo vive, e que você se torne cada vez mais ilhado em você mesmo, cada vez mais egoísta com seus objetivos, e abandone o amor, em primeira instância, ao próximo, em segunda instância, o amor a você mesmo. Porque quando perdemos a sensibilidade com o outro, o próximo passo vai ser perdermos a sensibilidade com nós mesmos. E o maior interesse de Satanás é que o mundo seja insensível, que o mundo não tenha amor. Uma pessoa que passa na rua, olha para um mendigo e chora, é um extraterrestre no nosso planeta. É ou não é, igreja? Uma pessoa que tem a gana e o desejo de ajudar o próximo, ele é um cara estranho, ele é bobo. Muitos riscos nos cercam, e eu não estou aqui querendo te dizer que você deve ignorar as medidas de segurança como cidadãos que nós temos que ter. Nós temos que ter atenção. Nem todo mendigo é necessitado, tem muito malandro travestido de mendigo. Mas eu e você temos dentro de nós a unção do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não é Deus o suficiente para nos proteger, alguma coisa errada existe na nossa fé. Nós temos que andar direcionados pela presença do Espírito Santo. Nós temos que andar envolvidos com o amor que pulsa o coração de Jesus. Nós temos que amar a vida do próximo e a nossa própria vida, para que possamos mergulhar nas profundas águas do Espírito Santo e sermos pessoas que vão andar pelas ruas transbordando amor e graça. E quando nós formos curados da lepra social, da psicoadaptação, nós seremos pessoas que terão o coração batendo forte pelo ser humano perdido. Nós seremos não religiosos, mas verdadeiramente cristãos, porque todo ser humano é digno da maravilhosa graça de Deus. E o diabo, ele quer roubar isso de você, mas ele não vai roubar de você com sinceridade, porque o diabo é mentiroso. Ele vai comendo pelas beiradas, através da insensibilidade. E esse jargão terrível e financiado pelo egoísmo e a soberba humana de que antes ele do que eu, está presente dentro da casa dos crentes, está presente na mesa dos crentes. E nós vemos a tragédia do próximo, e muitas vezes por um discurso politicamente correto não falamos, mas pensamos, antes ele do que eu. E foi nessa pegada que uma nação que até 1920 tinha ganhado 3 prêmios Nobel da Paz, 20 anos depois, menos de 20 anos depois, viu o maior genocídio da terra e bateu palma. A Alemanha de Hitler, até 1930, tinha conquistado 3 prêmios Nobel da Paz. Era conhecido como o povo da paz, por incrível que pareça. Alguns anos depois, Hitler assume o poder. E Hitler foi um cara muito inteligente. Ele conquistava primeiro a emoção das pessoas e depois a razão das pessoas, ao ponto de jovens que são conhecidos como rebeldes, num tempo em que a América do Norte vivia a revolução do hippie que levou para o Woodstock, os jovens alemães levantavam suas mãos e gritavam Heil Hitler. E aquele povo viu 6 milhões de judeus, ser humanos iguais a eles, serem destruídos, e bateu palma. E eu pergunto a você, qual a diferença de um ser humano que viu isso para um ser humano que liga a televisão todos os dias
e vê. Mataram na serra, mataram em Cariacica, apareceu morto na calçada, está morrendo de fome, estão roubando, destruindo, estuprando, assassinando e não sente nada. Acorda, igreja brasileira! Nós estamos sendo levados pela lepra satânica da psicoadaptação. E só um pode mudar o interior do seu coração e te fazer chorar pela miséria dos seres humanos. E o nome dele é Jesus. E se você confia nele, dê um forte aplauso a ele, porque ele está nesse lugar. Aleluia! Ele muda qualquer sociedade, qualquer povo, qualquer ser humano. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1 diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? Observe a pergunta comigo. Quem é maior? Quem é maior? Poder, gana, conquista, dinheiro, sucesso, fama, as motivações que movem a sua sociedade. Quem é maior? E Jesus Cristo, ouvindo aquilo, chamou uma criança. Jesus não respondeu. Jesus chamou uma criança. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Esses homens que perguntaram isso para Jesus não eram os fariseus viciados no poder, não eram os saduceus donos da verdade, não eram os romanos assassinos de plantão, não eram os gregos os poetas da história, eram os discípulos de Jesus. Eram homens que já estavam andando com Jesus, vamos lá, generosamente, há quase 2 anos. Comendo com Jesus. Tinham visto Jesus curar cego, fazer paralítico andar, ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes. Eram crentes. E perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Soberba maldita, arrogância invasora, que não pede licença, não respeita idade, condição social, religiosa, quer tomar conta do seu coração e te fazer olhar para você mesmo. E Jesus chamou aquela criança. Aqui, ó, foi Deus que mandou o Miguel aqui, ó. Levanta o Miguel aí para mim. Oh, chorou. Olha o Miguel andando aqui, ó. Humilde. Não está nem aí porque esse negão de 2 metros de altura está falando. Levanta ele aí, Glauci. Olha lá, igreja. Aplauda o Senhor pela inocência da criança. É assim que você tem que ser, e que eu também. E Jesus pegou uma criança e pôs no meio e falou: se vocês não se converterem. Ei, eles tinham 2 anos andando com Jesus e não tinham se convertido ainda. Está sentado no banco da igreja, sendo religioso e conhecendo os textos, não te faz portador do amor de Jesus. Cuidado com a lepra. Ela está nas bancas de revistas, ela está no seu celular, ela está na sua televisão, ela está na televisão da padaria, ela está em todo lugar. Ela quer te adaptar à tragédia. A mídia da nossa época come a desgraça alheia.
digerimos o vômito social. O mundo é esse. Deixa eu te falar uma coisa. Dor é dor. Só sabe quem sente. Mas existe um antídoto contra ela, que se chama compaixão. E criança tem. Os adolescentes também. Mas lá pelos 15, já começou a perder. Há uns anos atrás nós fizemos um projeto chamado Sopão. Nós fomos ali atrás do Hospital Vila Velha entregar sopa. E uma adolescente estava fazendo 15 anos. Não sei se ela está aí hoje, a Luíse. E ela falou assim: eu quero passar o meu aniversário lá no meio do lixo. E os meninos não entenderam nada. E a visitação do Espírito Santo que nós tivemos ali foi uma das coisas mais inexplicáveis que já aconteceram no meu ministério até hoje. Depois daquele dia nós voltamos algumas vezes naquela loca. Só que dos 13 ou 14 mendigos que estavam ali naquela madrugada, quando nós voltamos, nenhum deles estavam lá mais. Porque Deus fez uma restauração em massa naqueles seres humanos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Conversão é olhar para dentro de você mesmo e encontrar Jesus. Conversão é andar na contramão do sistema. Não se preocupe. Satanás não vai vencer essa briga. Jesus está nela. Sempre existirão 7.000 que não se prostrarão aos deuses produtores das lepras sociais. E que eu e você possamos ser um desses. Que eu e você possamos acender as luzes de alerta do nosso interior e não nos dobrar ao sistema terrível do mundo, porque ele jaz no maligno. Mas ele não é do maligno. Sabe o que significa o termo jaz? Sabe lá nos cemitérios quando tem a palavra jazigo? Aqui jaz fulano de tal. O termo jaz é uma palavra que vem do latim, que significa por enquanto. Você só vai achar esse termo na sepultura de quem acredita na ressurreição. Judeus, cristãos e por aí vai. Porque existe uma profecia que quando Cristo voltar, os túmulos se abrirão e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque o amor transcende a morte. O amor transcende a vida. O amor transcende toda e qualquer opressão que exista. E aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão. E crentes nessas promessas, os nossos antepassados criaram o termo, aqui jaz fulano de tal. Porque ele não ficará ali eternamente. Quando Cristo voltar, ele sairá da sua sepultura. E esse termo vem do termo grego e aramaico que Jesus usou para dizer: o mundo jaz no maligno, por enquanto. Mas o mundo não é do maligno. Em breve, ele esmagará debaixo dos seus pés a cabeça da serpente. E só os que amam estarão com ele, e subirão com ele, e reinarão com ele eternamente. E se você faz parte desse povo, glorifique, aplauda o nome de Jesus. Ele está nesse lugar. Ele vai mudar a sua mente hoje, a sua história e o seu futuro. Porque Ele é Deus, justo, verdadeiro, soberano e sem igual. Quando você amar o próximo, esquenta não, vai doer aí dentro.
Você vai chorar com a dor de quem você não tem nada a ver com a vida dele. Mas a lepra vai sair nas suas lágrimas. Você vai amar a eles e a você mesmo. E você vai entender. Isso é conversão. E Jesus disse para eles: e se não vos fizerdes como essa criança, e se não vos tornardes como essa criança, você pode ser o que você quiser. E o interessante é que nós só usamos a nossa liberdade para o que não presta, né? Toda vez que você ouve um discurso de um rebelde, o seu prelúdio é a liberdade. O pastor falou para mim não ir não, mas eu sou livre, eu vou. Mamãe falou para mim não fazer, não, mas eu sou livre, eu vou. O discurso do rebelde é sempre introduzido pela liberdade. Você pode ser o que você quiser, mas Deus te aconselha a ser uma coisa: humilde como uma criança. Abrir mão de quem você é, do que você pode fazer. Você pode tudo. Certa vez eu estava em um dos momentos muito decisivos e difíceis do meu ministério, que foi dar uma palavra no culto fúnebre de uma pessoa que eu amava e que se matou. E diante daquela cena terrível, sem ter para onde correr, eu disse o seguinte: o ser humano é o ser mais poderoso que habita esse planeta. Ele tem o poder de fazer a vida e ele tem o poder de destruir a vida. E o amor, ele respeita. Esse ser humano que não está mais entre nós, ele decidiu destruir a vida dele. O que acontece com ele depois da janela do tempo pertence a ele e a Deus. Não nos cabe discutir, nos cabe respeitar a sua decisão, amar e liberar. E tivemos algumas conversões naquele culto. Deus te respeita. Se você não quiser ser como uma criança, Deus vai te respeitar. Mas as consequências, quem paga a conta é você. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Como professor não dá bomba em aluno, e pai bom não bate em filho. Quem toma bomba é aluno, quem apanha é filho. Quem vai para o inferno é quem foi rebelde à palavra de Deus. E não se iluda, no grande trono do julgamento, Deus não vai ser paternalista, Ele será justo juiz. Ah, Senhor, foi a lepra social da psicoadaptação que me anestesiou emocionalmente, e por isso eu me rebelei contra o Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não terá mais conversa. A conversa é agora. Domingo, 19 de junho de 2016, dia de você mudar de rota. E aí sim, não tem demônio que te segure. Não tem macumba, sacrifício que te destrua. Um dia eu estava orando por uma pessoa, e o demônio manifesto, revolto e rebelde disse: você não sabe das contas das oferendas que me foram dadas para eu destruir a vida dele. Você não vai me tirar daqui. Aí eu fiquei nervoso. Eu bati na mesa. Plau, ainda bem que era de madeira. Me responde uma coisa, demônio. A oferenda que você recebeu foi mais cara que a oferenda do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele começou a gritar aquele grito agudo e fedido do diabo. E saiu. Não há nenhum preço mais caro que o preço que Ele pagou por você. Oh! Oh! Não há nenhum preço mais caro que o preço que Jesus pagou por mim e por você. Não existe um buraco tão profundo que a mão dele não possa te capturar e te arrancar de lá. Você decide. Não deixe essa doença emocional anestesiar você. Chore, soluce, enfrente as suas angústias,
perca nessa vida, ganhe no céu. Gálatas 5:26 diz o seguinte: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Não sejamos cobiçosos de quê? Fala alto para mim. Não sejamos cobiçosos de quê? A tradução aqui está diferente, mas o fim é o mesmo. O que é cobiça? Desejo obsessivo. Quero. Nós cobiçamos muitas coisas que nós achamos que nós não cobiçamos. A gente faz dívida para ter o que nós não podemos. iPhone 5, 6, Plus, 7, Max, Big, Ultra, Gold. Uau! Esse negócio não tem fim. Tênis, calça, camisa, batom, R$120. Um negocinho desse tamanho que pinta a boca de vermelho. Nunca entenderei. Mas tudo bem, quando temos, podemos comprar. O problema é quando a gente não tem. A gente deixa de comprar o feijão para comprar o batom. Rimou, né? Quando a minha esposa era adolescente, ela tinha uma amiga que só andava no pano. Pano, marca de camisa, de calça, de tênis. E na casa da minha esposa, na minha namorada na época, ninguém andava no pano, mas só rolava picanha na mesa, costelinha. Eram uns mistérios aqui, ó. Você tem que ver uma foto minha quando eu comecei a namorar com essa menina. Era magro que dava dó. Meu paletó listado tinha uma listra só. Um dia eu tomo coragem e boto uma foto nesse data show. Não procurem na internet, meninos da mídia. Esses meninos são terríveis. Um dia eu tomo coragem. E ela chegava na casa da minha namorada na época, limpava o trilho comigo igual pedreiro de obra. E as meninas, um monte de mulher na casa, falavam: menino, você come demais. É porque na minha casa não tem essas coisas. Mas tinha Nike, tinha Zoom, tinha Ford, tinha Vide, Bula. Cobiça, desejo obsessivo, faz parte do jogo do diabo. Financia o jargão infernal antes ele do que eu. Vocês estão entendendo isso? Não sejais cobiçosos de vanglórias. A vanglória é uma glória vã. O que é vão? O que é o vão do prédio? Não é um buraco para o vento passar? Isso é vão. Passa e não produz nada. Tem o carrão, tem a casona, tenha tudo e não tenha nada. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A motivação purulenta que leva o ser humano a matar para ter. Tenho que ter, tenho que poder, tenho que saber, tenho que conquistar. Para quê? Essa é a motivação que te rouba o coração de criança. Quando você era menino, você tinha corpo e asa de passarinho, querendo voar para descobrir qual estrela você ia namorar. Via um vermelho na maçã que hoje você não vê mais, até levava para a professora para dar de presente. Um lápis e um papel na sua mão era um material para se manifestar o grande pintor que coloria saindo para fora das linhas do desenho. Que falava para a mamãe: batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Onde está essa criança? Procura ela aí.
foi você que assassinou ela. Induzido unilateralmente, envolvido na linguagem subliminar da lepra social. Você está psicoadaptado, mas hoje isso vai ser quebrado. Aplauda ao Senhor. Você vai encontrar o amor singelo que Cristo derramou no seu coração. Você não será um produto desse meio. Aqui dentro desse lugar santo tem potencial para mudar o mundo. Vou falar de novo. Aqui dentro desse lugar santo tem potencial para mudar o mundo. Tenha um coração humilde. Se converta. Se transforme em uma criança de novo. Eu não estou falando de maturidade. Eu estou falando de emoção. Sinta a dor do próximo. Você não faz ideia do que você vai fazer com isso. Jó disse lá no capítulo 19 do seu livro. Não precisa colocar, não. Quem dera eu tivesse uma caneta com ponta de chumbo para escrever na rocha: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará em meu favor, e eu verei a Deus antes de que seja consumida a minha carne. Ele disse: quem dera ter uma caneta com ponta de chumbo. Eu respondo para Jó, 6.000 anos depois: ei Jó, você tinha uma caneta mais poderosa do que a ponta de chumbo. A poderosa palavra de Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus. O que ele queria que ficasse registrado na rocha, que não durava 100 anos, tem 6.000 anos que está influenciando a nossa vida. E sabe como que ele escreveu isso? Sangrando, tirando a pele com um pedaço de caco de telha. Na realidade, nós não queremos provação na nossa vida. Tanto não queremos provação, que ignoramos a provação dos outros, em nome de uma vida próspera. Prosperidade não é isso não. Mas se você se converter, se você mudar de rota, se você colocar essa enfermidade para fora da sua vida, você será como aqueles que marcaram história. Tem alguns nomes de uns homens que eu admiro e vou admirar eternamente. Martin Luther King foi um deles. Cresceu na época da segregação racial nos Estados Unidos da América. Cresceu numa família negra que não podia andar de ônibus, não podia ir para a escola, não podia ir na mercearia dos brancos. A segregação racial foi uma das maiores opressões e agressões aos direitos humanos da história. E no meio daquilo tudo nasce um neguinho que falou: eu acredito que preto é gente. A década de 30 e 40 nos Estados Unidos, gente, preto não era gente. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Eram pisados, humilhados. Se tivesse atrasado para o trabalho, não conseguisse ir a pé e tentasse entrar no ônibus, era colocado para fora a socos e pontapés. Era desse jeito. Por isso que nos Estados Unidos até hoje tem ranços disso. Você chega no sul, você vai em igrejas, só tem negão. O soul. Você vai no norte, entra nas igrejas, só tem brancão. Isso é ranço de uma história que Deus nunca queria que tivesse acontecido. E esse menino disse o seguinte: a gente pode. Ele apanhou, ele foi preso, ele sofreu. Mas ele quebrou a segregação racial naquele país. Você tem uma coisa que ele tinha também, porque ele era um cristão, ele era crente, que se chama Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo com esse poder? Ouvindo notícias terríveis e antes ele do que eu. Um outro cara que eu admiro muito é o Beethoven. Ficou surdo. Era músico. Um sonho. Queria compor.
entrando para a idade madura, quando ficou bom no negócio, chamava um jovem auxiliar e falava tecla no piano. Deitava no chão para sentir no peito a vibração da corda. Sentia uma vibração. Pela vibração não ouvia nada. Isso é um sol. E ali saíram as maiores composições que ele fez. Surdo. O que é isso? Isso é o poder de quem ama o que faz. Dentro de você tem um poder maior do que tinha dentro de Beethoven. O que você tem feito com esse poder, meu amado? Você está sendo um crente bonitinho de domingo à noite? Venha a mim, vosso reino. O que é isso? Mas hoje você vai viver o que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sabe qual é? Que gente de todas as terras, tribos, raças, línguas, povos e nações se rendam ao nome de Jesus. E só transmite o amor de Jesus quem se transforma em uma criança, renova sua mente e não se conforma com esse mundo que jaz no maligno. Se você quer ser assim, aplauda o Senhor. Mais forte. Seja o que você quer ser. Eu quero encerrar dizendo algo que me espantou essa semana. A maioria de vocês sabem que uma irmã nossa, a pastora Isla, perdeu um filho de 16 anos. Quanta dor naquela família. E aquela irmã foi para as redes sociais, corajosamente, pedir oração. E aquela irmã perdeu um filho que não tinha nada. E eu ouvi por 4 vezes essa semana um grande absurdo. Eu li algumas vezes, outras eu ouvi. Pessoas, frequentadoras de igreja, indo para a internet dizendo: ela perdeu o filho porque ela deu brecha. Ela perdeu o filho. Ela foi cumprir uma agenda quinta-feira dessa semana. Que força é aquela? Eu ouvi bocas que se parecem mais bocas de lobo. Não é lobo da floresta, não. É boca de lobo da rua, que sai água podre, dizendo o seguinte: ela só pensa em dinheiro. Olha lá. O filho nem enterrou, está cumprindo a agenda. Isso no meio de crente. Muitos de vocês viram isso. Quem viu isso aí? Quem viu isso? Pode levantar a mão, corajosamente. Olha o tanto. Poucas coisas me assustam como isso me assustou. E isso só me faz entender uma coisa. Essa lepra da psicoadaptação não está só no mundo não, está dentro da igreja. E gente tem a capacidade de tocar no ungido do Senhor. E que Deus abençoe quem fez isso, que se arrependa, para que não experimente o que é cair na mão do Deus Altíssimo. Por que eu estou falando e refletindo sobre isso com vocês nessa noite? Se você não transformar sua mente, se você não rejeitar a obsessão pela vanglória, se você não se posicionar contra essa avalanche podre que é o sistema do mundo, parafraseado por sexo, drogas, rock and roll, baladas, comprimidos antidepressivos, diversões, luxúria, soberba e arrogância. Você é uma vítima em potencial para Satanás. Ele vai te pegar na curva. Mas se você fincar o pé e falar: eu quero ser como criança,
Eu quero amar como Jesus amou. Eu não aceito o pecado na minha vida. Eu não sou deste mundo tenebroso. Eu sou do céu e venho representar Cristo nessa terra. Você não viverá o avivamento, mas se você se posicionar, se prepare, porque a glória de Deus vai invadir a sua vida em uma intensidade tão grande, que aonde você passar, milagres acontecerão. E se você crê nisso, aplauda, grite, fique de pé, adore ao Senhor, adore mais intenso, com mais intensidade, com mais intensidade, com mais intensidade. Diga: eu te adoro, Jesus. Aleluia, aleluia. Essas e outras mensagens já estão disponíveis no YouTube. Acesse www.youtube.com/Rominei Cruz. Mensagens que irão abençoar a sua vida.